Olá, sétimos anos. Não sei para mais qual turma eu vou passar esse slide, então por enquanto é só para o sétimo, né? Pode ser que futuramente seja para outra sala também, mas por enquanto é para vocês. Eu vou gravar dessa forma porque meu computador não tá querendo pegar, então hoje vai ser pelo celular mesmo. Vejam só. A gente vai ver um pouquinho a formação do povo brasileiro. Esse assunto tem no livro de vocês, mas eu achei um pouquinho conteudista demais e não tem tantas imagens como eu queria, então eu vou preferir trabalhar aqui com o slide que eu fiz, tá certo? Eu quero que vocês prestem atenção e a atividade de hoje ela vai valer 1,5 ponto, porque eu exagerei um pouquinho nas questões. Então, eu vou dar uma bonificação maior para que vocês consigam entregar mais, né? Lembrando que a gente tem 2 aulas, que essa semana é a primeira semana das aulas presenciais dos 8º e dos 9º. Próxima semana, talvez, vocês já estejam na escola e vai ficar sempre assim. Uma semana, a primeira turma, né, do 1 ao 15 na escola e do 16 ao 30 fazendo a atividade em casa e enviando todo mundo pelo WhatsApp, tá certo? Sempre vou pedir para vocês enviarem a atividade aqui pelo WhatsApp, porque fica mais fácil da gente dar o visto que a gente não pode mais pegar no caderno de vocês, tá certo? Hoje a gente vai ver a formação do povo brasileiro, né? A gente sabe que antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, a gente já tinha os donos da terra brasileira, que eram exatamente os índios, tá certo? Porém, o que a história vai contar, né? O que o povo brasileiro, ele vai ser formado a partir de uma mistura, né? De vários grupos étnicos, e o Brasil, ele vai ser um país de grande miscigenação, tá certo? E onde isso tudo vai começar, né? Vai começar no século XIV, com a chegada dos brancos, né? Do século XV, com a chegada dos brancos, dos portugueses, né? Essa colonização vai iniciar essa mistura do sangue, né? Branco com índio vai dar caboclo. Mais tarde vão vir os escravos negros trazidos da África, que é o branco com negro, que vai ser igual ao mulato, e o negro com índio, que vai ser o cafuso também, né? Aí a gente vai ter, como eu já falei, uma formação brasileira, do povo brasileiro bem miscigenado, né? São inúmeras as raças que vão favorecer a formação desse povo brasileiro. A gente vai ter os indígenas, os africanos, os imigrantes, que vão ser os europeus e os asiáticos, tá certo? Com o passar do tempo, a gente vai ter outros imigrantes também, vindo das mais partes variadas da terra. A gente vai ter os italianos, os alemães, os espanhóis, os japoneses, os libaneses, os chineses e entre outros, né? Essa miscigenação, ela vai ser observada no nosso rosto, no nosso corpo, nos nossos hábitos, né? Nas nossas crenças e nos valores de cada brasileiro, né? Nós não somos um povo idêntico, com características semelhantes, né? Somos resultado dessa miscigenação, dessa população que é mestiça. Esses povos indígenas, antes do descobrimento do Brasil, a gente vai ter os indígenas aqui, eles já estavam aqui, eles deveriam ser a referência de povo que a gente teria, porém a gente vai, com o passar do tempo, sendo essa mistura, né? E vai fazendo com que a gente fique cada vez mais misturado. Por exemplo, eu, a professora de vocês me conhecem pessoalmente, lembram de mim, eu sou uma mulher branca, não sou tão branca perto de Trump, por exemplo, que era o antigo presidente dos Estados Unidos, mas eu sou uma mulher branca, porém eu sou uma mulher branca com traços de negro, né? Eu tenho um nariz mais achatado, eu tenho um nariz maior do que uma mulher branca americana, por exemplo. Eu tenho um cabelo crespo, apesar de ser uma mulher branca. Por quê? Porque a minha família faz parte desse processo de miscigenação, né? A parte da minha família, por parte de mãe, é um povo que é extremamente negro, e a parte da parte da minha mãe, por parte materna, é um povo branco descendente de europeu, e a parte da minha mãe, por parte de pai, é um povo que chegou a ser descendente direto de escravos. Então eu sou a própria miscigenação em pessoa. Tá certo? Não só eu, como vocês também. Se a gente estivesse na sala, eu ia pedir pra gente analisar os nossos traços. E a gente vai ter alguns com o olhinho mais puxado, outros com cabelo liso, alguns com os cabelos preto, outros com os cabelos castanhos, e isso é normal, faz parte da nossa miscigenação.
Dentre outros grupos, a gente vai destacar os portugueses, os espanhóis, os italianos e os alemãos. E em relação aos povos asiáticos, a gente pode destacar os japoneses, os sírios e os libaneses também. A gente vai ter a família portuguesa, espanhola e italiana, sendo muito marcante na nossa população brasileira. E dentre os diversos povos que vão formar o Brasil, temos os europeus, né, que são os primeiros a chegarem, né, foram os portugueses. Fica mais evidente a nossa herança da cultura portuguesa por causa da nossa língua, né, que é a língua portuguesa. Darcy Ribeiro, ele vai ser um estudioso, botei até a imagem dele aqui, e ele vai nos dizer que a nossa mistura de raças, ela vai ser sustentada por 4 pilares, né? As matrizes que vão impulsionar o nosso povo, elas vão ter 4 pilares, né? As proporções que essa mistura tornou em nosso país, as condições ambientais que ela ocorreu, os objetivos da população assumidos por cada uma dessas matrizes. E esses pilares foram somados a 3 forças: a ecologia, a economia e a migração. E vai surgir no Brasil uma estrutura social totalmente inédita, marcada pelo genocídio e etnicídio, ideologia sustentada pela igreja para suprimir qualquer identidade displicente do conquistador, que são os portugueses quando chegam aqui, fazendo com que esses índios se convertam sua fé indígena a corrente católica, para que eles aceitem terem a alma salva, né? Que era isso que os portugueses pregavam para os índios naquela época. Os Brasis, em relação a essa divisão de Darcy Ribeiro, ele fala que a gente vai ter 4. O Brasil crioulo, que vai nascer nos engenhos nordestinos, sistema baseado no latifúndio, na monocultura, onde vai ter a cana-de-açúcar, a monocultura do pau-brasil e no trabalho escravo, né, representando pelos negros e mulatos. A gente vai ter o Brasil caboclo, que nasceu da mistura dos índios com outros mestiços na região norte do país. O Brasil sertanejo, que vai surgir como dependente da açucareira, né, pela pastagem do gado, introduzida no Brasil pelos portugueses e trazidos de Cabo Verde, né, que obrigavam um certo contingente de mão de obra. O vaqueiro, né, a população excedente vai se dedicar à atividade extrativista, e o sertanejo do interior, ele vai se dedicar ainda ao garimpo. A gente vai ter também o Brasil caipira, que são homens que dirigiam as bandeiras, né, e adentravam no interior do Brasil. E a população paulista, que são os mamelucos, cada um possuía uma indiciada, né? Vai ter o cultivo de mandioca, de feijão, de milhos, de tubérculos. O Brasil sulista, que vai ser decorrente da expansão paulista, né? Que vai atingir a região sul e somou-se a outras influências para gerar os sulinos. A principal característica é essa heterogeneidade cultural, os lavadores matutos de origem açoriana, os gaúchos da zona de campos das fronteiras, né, que vão ser descendentes desses lusos espanhóis com índios, os gringos, descendentes de imigrantes italianos, alemães, poloneses, japoneses e libaneses, principalmente, entre outros. Como eu já falei, né, Darcy Ribeiro, ele vai estabelecer o povo brasileiro em 5 Brasis distintos: o Brasil sertanejo, crioulo, caboclo, caipira e sulino. E como se deu, né, essa formação, como essa colonização ela formatou, né, a estrutura econômica e social do nosso povo em 3 planos: associativo, pela escravatura, pela estrutura sociopolítica. Ela vai ser adaptativa também pela tecnologia que se implanta, pelo engenho, pela introdução da pastagem de gado. Vai ser ideológica também, obviamente, pela igreja, pela essa nova língua trazida para o Brasil, que vai ser o latim, e depois a língua portuguesa. E a gente vai se constituir como uma sociedade bipartida, né, rural e urbana. E devemos lembrar que a ocupação do Brasil só foi possível através do cunhadismo. Mais uma vez, Darcy Ribeiro, ele vem falar para a gente que o cunhadismo era uma prática indígena, que era o casamento, né, de uma índia com um europeu branco, para que fosse estabelecido um laço de família entre os europeus e os índios, tá certo? Que vai ser decisivo, né, para influenciar nesse processo de formação do povo brasileiro. A gente vai ter
o trabalho escravo, o negro que vai sair lá da África e vai vir trabalhar aqui no Brasil como mão de obra para o sistema escravista, para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar, nos engenhos, e vai trazer também a sua cultura, vai trazer a sua religião, e que não vai poder ser praticada por um longo período por causa desse olhar português, desse olhar etnocêntrico, né, onde não deixa o diferente ser praticado. A gente vai ter, como eu já falei, a vinda deles, e a gente vai ter aqui no mapa de onde esse tráfico de escravos começava lá na África, tá certo? Até chegar aqui no Brasil, em São Luís, no Recife, em Salvador, em Vitória, no Rio de Janeiro, tá certo? Aí aqui, um pouquinho mais da história, né? Observe a Europa no mapa. A gente vai ver que o continente europeu, ele fica muito perto do asiático, tá certo? A empresa brasileira, ela vai ser sustentada por esses 4 pilares, né? Que é o escravista, o jesuítica, os banqueiros. E essa urbanização que vai acontecer depois, com o processo de introdução das famílias mais na cidade do que nos campos, tá certo? E disso vai nascer a classe dominante, né? Que vão ditar as regras, que vão comandar esse sistema. A gente vai ter os profissionais liberais, que são mais atrativos, né? Vão ser agravadores de conflito. A gente vai ter os subalternos, que vão participar desse processo também, e os oprimidos, né, que vão ser os escravos, visando entrar nesse sistema, e isso tudo fazendo com que o Brasil seja essa miscigenação que ocorre até os dias de hoje. Tendo em vista essa diversidade de raças, de culturas e etnias, o resultado só poderia ser a miscigenação que a gente tem. Por esse motivo, a gente pode encontrar diversas e diferentes manifestações de costumes, pratos típicos, entre outros aspectos que vão influenciar diretamente na nossa cultura. A formação social, a gente vai ter o mameluco, a mulata e o cafuzo. Lembrando que o termo mulata é um termo racista e que não é mais usado nos dias de hoje, mas para conhecer a formação social do povo brasileiro, a gente precisa entender o processo que acontecia antes, tá certo? A gente vai ter os brancos, que são aventureiros, degradados, cristãos novos ou fidalgos, né? A gente vai ter os negros, que são bantus e sadunenses, e a gente vai ter também os índios. Aí eu botei mais uma imagem aqui falando dessa miscigenação, né, que a gente vai ter. E a partir de agora começa a atividade, que vale 1,5 pontos, como eu já falei, tem 7 questões. Aí, esse daqui eu vou querer que vocês façam sozinhos dessa vez. Da outra vez eu fui falando, né? Fui fazendo e corrigindo com vocês, mas dessa vez não. Dessa vez eu vou esperar a correção para dar no privado, tá certo? Daí vocês fazem rapidinho, perguntas e respostas, envia e eu mando a correção para vocês. Qualquer dúvida, você venha no WhatsApp e vai demorar um pouquinho para responder. Lembrando, as aulas estão presenciais, então a gente tá na escola dando aula presencial e tendo que responder vocês também no WhatsApp. Então tem só um pouquinho de paciência, tá certo?